Bom dia a todos. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui para poder falar de um assunto tão urgente para os nossos dias, que é a questão da ansiedade. Para quem não sabe, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, no ranking, dos países que possuem a população mais ansiosa do mundo, o Brasil lidera. Não sei quantos aqui sabiam, mas a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo, mais ansiosa do mundo. Então, não são poucas as pessoas que sofrem desse problema. E estima-se que cerca de quase 10% da população brasileira é ansiosa, o que em números reais seria algo em torno de aproximadamente 18, 19 milhões de brasileiros que sofrem com esse problema, que é a ansiedade generalizada. E é interessante que, de um lado, o Brasil lidera esse ranking como sendo o país que compõe as pessoas mais ansiosas, mas ele lidera também um outro ranking que nos chama a atenção, que é o ranking de pesquisa sobre doenças, especificamente pesquisa sobre ansiedade. O país que mais pesquisa no Google sobre ansiedade é o Brasil. E essa informação, ela pode enganar alguns num primeiro momento, porque ela pode trazer a impressão de que, pelo fato do brasileiro buscar informações acerca da ansiedade, isso implicaria numa preocupação com a sua saúde mental, mas, na verdade, isso mascara um segundo problema. O brasileiro, ele resiste em procurar ajuda. Quem aqui nunca utilizou o Dr. Google para resolver um problema seu, não é verdade? Você está lá, uma mancha na pele, aí você vai lá no Google, o que significa isso? Será que eu tenho um problema A, B ou C? Mancha na mão esquerda com coceira na direita. Aí você vai lá e pesquisa no Google. Quando, na verdade, quando você identifica a mancha, qual deveria ser a atitude mais natural? Buscar um médico. Mas o brasileiro não, ele busca o Google. Então, o fato do brasileiro buscar informações a respeito da ansiedade ou de outros transtornos psicológicos, isso significa que ele apresenta uma resistência em procurar ajuda especializada, ajuda de um profissional, quer seja de um psicólogo ou de um psiquiatra. E eu falo aqui, nesse momento agora, mais especificamente para os homens. Os homens são os que mais resistem a buscar ajuda profissional. Se você for buscar aí, junto às clínicas de psicologia, algo em torno de 70% dos pacientes são mulheres. Está ali, Juraci tem uma clínica, eu trabalho com ela. A maioria das pessoas são mulheres, quem procura ajuda psicológica. Os homens, eles resistem, eles têm um pouco mais de dificuldade de procurar esse tipo de ajuda. Então, fica a dica aí, homens, espero que vocês revejam essa situação após o término dessa palestra, tá certo? E o fato de haver tantas pessoas numa manhã de domingo, aqui num salão simples como esse, aconchegante, mas simples, nós não temos aqui coisas, vamos colocar aqui, não temos uma banda famosa, tivemos irmãos simples que apresentaram um excelente serviço para nós, temos um ambiente aconchegante, mas ainda assim é um ambiente simples. Mas muitos de vocês vieram aqui, Todos vocês vieram aqui, na verdade. Amém? Então, assim, que bom vocês estarem aqui. Mas o fato de haver tantas pessoas num domingo pela manhã, num lugar como esse, para poder ouvir falar sobre ansiedade, eu concluo que aqui pode haver 3 tipos de pessoas. Primeiro, alguns podem estar aqui por curiosidade, em busca de saber mais informações acerca desse problema que afeta tantas pessoas. Então, talvez a curiosidade te despertou a sair da sua casa e vir aqui. Talvez outros estejam aqui em busca de recursos para ajudar alguém que seja ansioso. Talvez você tenha um parente, um amigo, alguém próximo a você que sofre de ansiedade e você se preocupa com ele e então você está aqui em busca de recursos, de informações com vistas a ajudar essa pessoa que você tanto ama, que você tanto
se preocupa. Mas eu creio também que nessa manhã existam pessoas aqui que vieram na expectativa de buscar cura e libertação. E se você é esse que está aqui em busca de cura e libertação, eu espero que no final dessa palestra, dessa nossa conversa, você possa se sentir um pouco mais aliviado. Amém? A ansiedade é um problema, como nós dissemos, que afeta muitas pessoas. Podemos dizer que todos nós, num grau maior ou menor, temos algum tipo de ansiedade. E não há problema em ter alguma ansiedade. O problema é que, quando essa ansiedade ela não é controlada, ela não é devidamente tratada, ela pode sim desencadear uma série de outros transtornos psicológicos, psiquiátricos sérios, como, por exemplo, a depressão, que é um problema de saúde pública mundial. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Hoje no Brasil, existem mais pessoas depressivas do que com câncer, só para vocês terem ideia. Então, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública sério e que, infelizmente, recebe pouca atenção por parte da sociedade, por parte dos governantes, há pouco investimento nessa área, na área de prevenção, e o Brasil acaba sofrendo, a população brasileira acaba sofrendo por conta dessa falta de atenção a esse problema que é a depressão. Narciso falou algo interessante, que eu gostaria de ressaltar aqui. A ansiedade, como eu disse, é algo que num grau menor ou maior todos nós sofremos, todos nós temos algum tipo de ansiedade, e é super comum. Só que a ansiedade, quando não tratada, ela acaba se tornando o primeiro estágio de outras doenças psicológicas, como a depressão. Então, é muito importante a gente gastar tempo e atenção para poder tratar sobre esse assunto. E ainda falando sobre estatística, alguns afirmam que 1 a cada 2 pessoas tem ou desenvolverão ao longo da vida algum tipo de transtorno psicológico também. Então, veja como que esse é um problema que afeta todos nós. 1 a cada 2 pessoas ou tem ou terão, em algum momento da vida, algum tipo de problema relacionado às questões psicológicas e emocionais. Mas a questão não é quem tem ou quem não tem. É certo que boa parte da população tem ou virá a ter. O ponto é, nós precisamos nos preocupar em nos tratar. Tá certo? Nós precisamos entender que esse é um problema que precisa ser encarado de frente e ele precisa de ajuda. A ansiedade por si só, quando não tratada, ela pode se tornar uma doença. Ela não apenas pode desencadear outras doenças, mas ela mesma pode se tornar uma doença. O famoso CID-F41, transtorno de ansiedade generalizada. Então, transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade que perdeu o controle. O indivíduo deixou de ter controle. Ele não consegue mais por si só administrar a angústia, a incerteza, a preocupação, o medo. E aí isso acaba afetando as suas funções executivas, acaba afetando os seus relacionamentos, as suas atividades do dia a dia. E aí sim, nesse tipo de situação, nessa conjuntura, aí a ansiedade por si só se torna uma doença, que é a famosa TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade não é algo novo, embora hoje as pessoas busquem muito sobre o assunto, busquem estudar, busquem conhecer, entender um pouco mais sobre esse tema. Ela se faz presente na história humana desde que o homem existe. O homem sempre teve algum tipo de ansiedade, e essa ansiedade associada ao medo, ela foi muito importante para que o homem pudesse sobreviver em face dos perigos da vida. Se você olhar para os nossos antepassados, as pessoas
que nos precederam, séculos atrás ou milênios atrás, é exatamente o medo e a ansiedade que fizeram com que as pessoas se guardassem, né, se cuidassem mais, né, por conta do iminente perigo. Imagina o homem na época das cavernas. Quem aqui já assistiu aquele filme Divertidamente não, estou com esse filme na cabeça. Meu Deus do céu, eu tô olha, nessa semana, eu acho que 2 ou 3 vezes eu ouvi de pacientes divertidamente. Então eu tô com ele na cabeça. Mas não é o Divertidamente não que eu quero falar, é o Croods. Quem aqui já assistiu os Croods? Né? Um filme muito legal, um filme muito divertido e que traz mensagens muito interessantes que vale a pena a gente aprender essas mensagens por trás desse filme. Mas ele mostra exatamente isso. Você tem ali um pai de família na época como é que fala? Pré-histórica, né? Na época pré-histórica lá, um pai de família com seus filhos ali, né? A sua esposa e a sua sogra, né? Que vivem dentro de uma caverna. E o medo, né, a preocupação com o que pode acontecer é o que faz com que eles se mantenham vivos. Então, porque na história do filme, havia um grande tigre dente de sabre, né, que era o terror das pessoas. Então ele vivia com o medo e a preocupação com esse tigre, fazia com que ele tomasse uma série de medidas para se guardar. Então a ansiedade, desde esse tempo, e o medo, essas coisas eram comuns. Mas o que diferencia a ansiedade daquele tempo, o medo daquele tempo, com a ansiedade de hoje? Porque o perigo era concreto, era real. Ele abria, puxava a pedra que o guardava e ele via de longe o tigre. Hoje nós não vemos e nos preocupamos. Você percebe a diferença? O medo era concreto. Hoje, muitas vezes, o medo é imaginário. A preocupação, ela é imaginária. E ela não é presente, é com o futuro. É com o que ainda não aconteceu. E a ansiedade é exatamente isso. É a sensação de perigo constante, mas que se relaciona com algo que não aconteceu concretamente. É ocupar-se antecipadamente. Daí a origem da expressão preocupação. Você se ocupa com algo antes da hora. E quando isso passa a ocorrer com bastante frequência, isso se torna um problema. Porque rouba o seu presente e você vive com a cabeça lá na frente, com o que pode ou não acontecer. Tudo bem até aí? Ok? Do ponto de vista biológico, a ansiedade ela pode ser entendida também a partir do entendimento de uma das nossas funções, de um dos nossos sistemas. O corpo humano, para que ele possa funcionar perfeitamente, ele exige o funcionamento perfeito de uma série de sistemas. Sistema cardiológico, respiratório, sanguíneo, gástrico, o que mais? Digestivo. São inúmeros os sistemas, né, que fazem com que o nosso corpo funcione de forma normal, equilibrada, e a gente vive em homeostase, em equilíbrio. E existe um sistema que é pouco buscado e pouco entendido. Muitas das pessoas sequer se dão conta que ele existe, que é o chamado sistema límbico. Alguém aqui já ouviu falar nesse sistema? Sistema límbico. E é o sistema que tem a ver com o controle das nossas emoções. E o funcionamento dele envolve algumas pequenas partes do nosso corpo, né? Mais especificamente no nosso cérebro, como o tálamo, hipotálamo. E existe uma pequena parte desse sistema límbico que é o que mais tem a ver com a ansiedade, que são as amígdalas. Né? Amígdalas não são essas aqui, tá? Por favor. Porque talvez algum dia, eita, eu tirei a amígdala quando eu tinha 8 anos, e agora? Por isso que eu sou ansioso. Não são essas amígdalas, são 2 esferas pequenininhas que ficam no nosso cérebro, no nosso hipotálamo. E essas amígdalas, elas são responsáveis pelo controle das nossas respostas emocionais e comportamentais na interação social.
quando elas são muito aguçadas, o tempo inteiro a gente vive inquieto. Então, uma pessoa inquieta, uma pessoa que está o tempo inteiro preocupada com o que vai acontecer, com o que pode acontecer, com isso e aquilo outro, as amígdalas dela estão o tempo inteiro trabalhando. Então, esse sistema límbico ele é responsável pelo que a gente conhece também como sistema de luta e fuga. Já ouviram falar nessa expressão também? Luta e fuga? O que é isso? Se um Rottweiler aparece ali e entra nesse salão, latindo, o que automaticamente nós vamos fazer? Correr. Quem faz isso? Nosso sistema límbico. São as amígdalas, que são aguçadas e nos levam a ter um comportamento emocional e comportamental. Estão captando aí, ó? Então, veja só. Também a própria biologia, né, as questões de cunho biológico, também nos ajudam a entender, né, como que se dá o processo de ansiedade, como que a ansiedade se desenvolve e se torna, e quando não controlada, como eu disse, acaba se tornando um problema. Também tem a ver com o nosso sistema límbico. Quando a gente olha para a história da humanidade também, né, e a sua evolução, a gente falou há pouco da época pré-histórica, quando o homem ainda vivia nas cavernas. Hoje nós estamos no alto da montanha, né, no século 21, na era da informação, na era da tecnologia, onde o fluxo de informações trafegam numa velocidade impressionante. As informações, elas não apenas trafegam de forma rápida, como elas aumentam de forma rápida. São muitas as informações que trafegam no mundo e são muitas as informações que nós captamos e nos conectamos. No passado, as pessoas elas não tinham essa quantidade de conexões que hoje nós temos. Hoje nós estamos o tempo inteiro conectados. Esse trem aqui nos conecta com o mundo. Isso aqui nos conecta com o mundo. Smartwatch, né, tudo quanto é tecnologia, foram trazidas a nós com essa intenção de nos conectar. Hoje nós somos conectados. Nós nos conectamos com muitas coisas, com muitas pessoas, com muitas informações. Só que esse excesso de conexão faz com que nós façamos o tempo inteiro muitos downloads, muitas informações, muito conteúdo, e que passa a armazenar, passa a estar armazenado no nosso cérebro, na nossa memória. Agora, eu pergunto a você aqui, você que tem computador, você que tem celular, quando você começa a fazer muitos downloads de vídeos, imagens, músicas, arquivos, seja eles qual for, para o seu computador, para o seu celular. Quando você começa a fazer muito download, o que começa a acontecer com ele? Ele começa a ficar cheio. E quando ele começa a ficar cheio, o que começa a acontecer? Ele começa a travar. Né? Eu conheço uma pessoa que diz que o celular dela fica tão travado que às vezes para ela tirar uma foto ela tem que apagar outra. De tão cheio que está. Ixi, eu preciso tirar uma foto. Tem que apagar uma, senão não vai caber mais. São tantas coisas que vão enchendo o nosso HD que às vezes não cabe mais e aí começa a travar. A mente humana é a mesma coisa. Essa gama de conexões que nós fazemos hoje, e é muito comum hoje, desde a infância. Hoje as crianças querem tablet de presente. Não é verdade? Querem tablet. Essa gama de conexões que nós fazemos, elas vão enchendo o nosso HD, vão enchendo a nossa mente com informações. E desculpe falar dessa maneira, muitas delas desnecessárias, talvez podendo ser encaradas como lixo. Só que a gente não vai filtrando mais, a gente vai trazendo essas informações e elas vão enchendo. E aí, pouco a pouco, nós começamos a ficar lentos. E aí, aos poucos, vai travando. As nossas funções executivas começam a
travar. Você já não fala direito, não pensa direito, não se socializa direito. Tudo começa a ser afetado por conta dessa gama de informações. E um outro problema, né, que também tem a ver com esse excesso de informações que nós acessamos e armazenamos, é o perigo de nós desenvolvermos uma outra síndrome, que podemos dizer que ela é prima, se não irmã, gêmea, talvez não siamesa, mas biftelina, como as minhas, né? Que é a SPA, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. São pessoas que o tempo inteiro não param, o tempo inteiro está pensando. Sabe, quando você deita à noite, você fecha o olho e a sua mente fica... Você levanta, a mente não para. O tempo inteiro você fica pensando. Isso é resultado de quê? De excesso de informações. Excesso de informações. Houve uma época em que eu estava tão conectado, e aí eu fui inventar de passar a utilizar smartwatch. Meu Deus, minha esposa é testemunha. Aí, até que eu descobrisse que tem como desabilitar as mensagens de WhatsApp, olha, às vezes me dava taquicardia. Eita, chegou a mensagem. Ai, meu Deus, tem que fazer isso. Ai, aquilo outro. É grupo, esse grupo, aquele outro, aquela... São tantas informações, tantas conexões que vão te adoecendo. E você fica o tempo inteiro, você não para. Síndrome do pensamento acelerado. Então, é importante a gente rever essas coisas, né? A quantidade de conexões que nós temos hoje, a quantidade de informações que nós acessamos e fazemos o download para a nossa memória, para o nosso cérebro. Por quê? Porque esse excesso de informações, esse excesso, por que não dizer, de lixo, né, acaba trazendo uma série de prejuízos para a nossa saúde, né, para a nossa saúde mental, e também traz prejuízo para as nossas relações. Por quê? Porque uma pessoa com síndrome do pensamento acelerado é uma pessoa que possui uma sensibilidade bastante aguçada e um nível de irritabilidade bastante alto. Ela se irrita facilmente, ela responde de forma grosseira facilmente, e isso acaba afetando sua relação com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos. Daqui a pouco você está sozinho porque ninguém te aguenta mais. E aí a origem do problema é exatamente esse. Você está cheio, você tem que se esvaziar dessas coisas para começar a respirar novamente. Ok? Bem, como lidar com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ou com a síndrome do pensamento acelerado, SPA? Como lidar com isso? Quero apresentar aqui 4 dicas. 4 dicas. Você pode adotar, praticar, talvez, no seu caso, isso possa resolver. Tá certo? Primeiro, diminua os estímulos. Você tem que diminuir os estímulos. Se você está com a mente acelerada, o tempo inteiro pensando no futuro, nas coisas que vão acontecer, você não para. Diminua os estímulos. Você não tem que responder na hora que a mensagem chega. Chegou, deixa ali. Responde depois. Graças a Deus eu já me curei disso. Eu tinha muito isso comigo. Chegava a mensagem, eu tenho que responder. Hoje não. Eu nem olho muito o WhatsApp. Eu deixo lá e no momento do dia eu paro, sento, vou e começo a responder as mensagens. Por quê? Porque isso adoece a gente. Tem que diminuir os estímulos. Diminuir os estímulos. WhatsApp, redes sociais como um todo, televisão. Então, hoje, essa era tecnológica que nós vivemos, ela traz muitas facilidades, mas também traz muitos problemas. Então, fica aqui a dica, a primeira dica, avalie a quantidade de estímulos que você está recebendo. Segunda dica, crie uma agenda. Crie uma agenda. Ter uma agenda é algo maravilhoso. Eu tenho uma agenda. Todo domingo, finalzinho da tarde, início da noite, eu abro a minha agenda e eu coloco todas as coisas que eu vou fazer ao longo da minha semana. Todas. Meu trabalho,
os meus compromissos pessoais, todas as coisas eu coloco lá. Obviamente, existem exceções, coisas que acontecem fora do previsto e a gente acaba encaixando. Mas ter uma agenda é muito bom, porque te mantém num trilho. Você tem um roteiro, você sabe de onde você vem para onde você vai. Não ter uma agenda e resolver as coisas todos os dias, né? O que eu vou fazer hoje? Você vai descobrir hoje o que você vai fazer hoje. Isso é muito perigoso, não é bom. Então, procurem desenvolver uma agenda. Existem várias formas de administrar agenda. Existem agendas mensais, semanais, diárias, mas aqui o princípio que eu quero deixar é tenha uma agenda. Terceiro, separe momentos do seu dia para relaxar. Parece simples isso, mas é verdade. Quando eu faço a minha agenda, minha esposa está ali de prova. Eu faço questão de deixar turnos vazios. Nessa tarde eu não faço nada. Mas qual é o seu compromisso? Não fazer nada. Deitar, dormir, assistir algo que me traga prazer, ler a Bíblia, ler um livro, sair com as minhas filhas, fazer qualquer coisa que me traga relaxamento. Você precisa colocar isso na sua agenda. Todos nós precisamos desses momentos de relaxamento. Isso é muito importante. Se você não faz isso, a máquina vai travar. E vai travar na hora que você mais for precisar. Então, coloque na sua agenda momentos. Talvez você não consiga um turno, mas coloque horas. Quero 1 horinha, 2 horinhas. Separe momentos da sua agenda, do seu tempo, para você relaxar. Para que você possa fazer coisas que te relaxem, que te desestresse. Tá certo? E por último, priorize o contato pessoal ao invés do eletrônico. No meu WhatsApp, a mensagem, as pessoas normalmente colocam mensagens lá no WhatsApp, né? Como é que chama aquilo ali? Não, é tipo na descrição, né? Na descrição. Na minha está assim, ó, se for urgente ou importante, ligue. E se for muito importante, vamos combinar para nos encontrar. É tipo assim. Mas não está lá o combinar para encontrar, mas está. Se for urgente ou importante, ligue. Priorize o contato real. Priorize o contato real ao invés do eletrônico. Isso aí as pessoas não estão se dando conta. Mas está trazendo um sério prejuízo nas relações humanas. As pessoas não se falam mais. Não conversam mais. Tem pessoas que veem a ligação, ela espera a pessoa deixar de tentar e depois ela manda mensagem. Você queria falar alguma coisa? Manda mensagem. Eu conheço gente que é assim. Está adoecendo as pessoas. Nós não éramos assim. Os nossos pais não eram assim. Nós estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que são as relações humanas. Esse contato físico, real, isso é muito importante. Então, essa forma de contato virtual, eletrônico, ela é muito legal, ela é muito interessante, facilita muitas coisas, mas não pode substituir o contato humano, esse contato real, quer seja presencialmente ou por meio de uma ligação, ok? Bem, até o momento eu falei aqui enquanto profissional, enquanto psicólogo, clínico, trabalho semanalmente atendendo dezenas de pacientes. Mas eu também estou aqui como cristão. E como cristão, eu entendo que as escrituras sagradas, que é a Bíblia, ela possui poder e autoridade para lidar com quaisquer problemas que nós venhamos a ter. As escrituras sagradas, elas trazem para nós as chaves que destrancam os mistérios da vida humana. O que acontece é que as pessoas não se ocupam em ler a Bíblia e em buscar entender o que ela tem a nos dizer. Mas quando a gente consegue correlacionar os seus assuntos, os inúmeros assuntos que ela trazem, poxa, muitas respostas vêm à tona e a gente consegue entender os nossos problemas à luz do que a palavra de Deus nos diz. Então, até agora, eu falei enquanto profissional. Agora eu quero pedir licença para falar para vocês enquanto cristão, enquanto alguém que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus
e que tem sido ajudado por ela por anos. Vocês me permitem? Bem, embora a psicologia ela tenha percorrido um caminho em busca de respostas para os inúmeros problemas psicológicos e emocionais que o homem possui, como eu disse, a Bíblia Sagrada, ela possui as chaves que destrancam os mistérios da vida humana e ela possui a autoridade para lidar com qualquer problema que eu e você venhamos a ter. E quando a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, e a gente vai até ela em busca de respostas para esse problema que é a ansiedade, o primeiro passo a se fazer é voltar para a gênese do homem, ou seja, quando o homem foi criado. Então, o primeiro passo em busca da cura para a ansiedade à luz da Bíblia é voltar para a gênese do homem, ou seja, o momento em que ele foi criado. O capítulo 1 do livro de Gênesis, logo após Deus ter criado o homem, no versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, quando a gente olha para um texto como esse, fica nítido que quando o homem foi criado, ele foi criado para dominar. Ele foi criado para ter o controle. Ele foi criado para sujeitar. Porém, nós sabemos que um tempo depois do homem ter sido criado, a Bíblia nos conta, no capítulo 3 desse mesmo livro, livro de Gênesis, que o homem foi enganado por uma serpente. E ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como consequência, ele foi expulso do jardim que o abrigava, que era o jardim do Éden. E quando ele foi expulso do jardim do Éden, ele passou a viver longe de Deus e longe do cuidado que ele recebia de Deus. Longe de Deus, o homem perdeu o controle e perdeu a condição de dominar. Perdeu a condição de ter o controle das coisas. E ele passou a estar debaixo de uma chuva torrencial de e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu for rejeitado? E se as pessoas não gostarem de mim? Então, a vida do homem passou a ser exatamente isso. E se? E se? E se? E se? Por quê? Porque o homem deixou de ter o controle. Deixou de ter o domínio. Ok? Ele passou a ter preocupações que ele não tinha antes. Quando ele estava lá no Éden com Deus, ele não se preocupava com nada. Longe de Deus, fora do Éden, ele passou a se preocupar com tudo. Então aqui fica a dica. Quanto mais perto de Deus, menos preocupações você tem. Quanto mais longe de Deus, mais preocupações você tem. Tá certo? Bem, baseado nisso, o que a gente entende? Ansiedade não é um pecado. Baseado em tudo aquilo que nós falamos. Se alguém disser para você que a ansiedade é um pecado, não aceite. Ansiedade não é um pecado. Ansiedade é uma condição que, se não for controlada, pode sim ocasionar o pecado. Entenderam o que eu estou falando? Ela por si só não é pecado. Como eu disse, todos nós sofremos em algum grau de ansiedade. Então, ter ansiedade não era um problema em si. Não era um problema ter ansiedade. Agora, quando ela não é devidamente controlada, ela pode desencadear atos pecaminosos. Ela pode nos levar a fazer coisas que ofendem a Deus. Por exemplo, o livro de Samuel, não vou ler aqui, mas posso deixar referência para vocês. No 1 Samuel, capítulo 13, conta a história de Saul, que recebeu uma orientação de um profeta chamado Samuel, de que ele deveria esperar Samuel chegar até
que ele pudesse oferecer sacrifícios a Deus. Samuel foi claro, falou, olha, depois que você vencer a batalha, me espera. Quando eu chegar, você vai oferecer sacrifícios a Deus. E ele foi olhando para um lado, para o outro, foi vendo as pessoas se levantar, sair, e ele começou a ficar assustado, meu Deus, eu tenho que oferecer sacrifício aqui, e ele não pôde esperar, e acabou desobedecendo a ordem de Samuel, ofereceu o sacrifício sem a presença de Samuel, e ele foi duramente repreendido por Deus. Duramente repreendido por Deus. Ou seja, por não saber esperar, por ficar preocupado se Samuel chegaria ou não, ele acabou pecando. Então a ansiedade não é o problema, ela não é o pecado, mas ela pode nos levar a pecar. Vocês entendem o que eu estou falando? Ok? Bem, a presença da ansiedade é inevitável. Mas se deixar ser dominado por ela, isso é uma opção. Tá? Então, ninguém deve se sentir mal, condenado, triste por ter ansiedade, por sofrer algum tipo de ansiedade. Mas não se sinta confortável por ser controlado por ela. Se ela te controla, então você deve começar a se preocupar e buscar uma ajuda para que você não seja mais controlado por ela. Ok? Biblicamente, qual seria a prescrição para a cura da ansiedade? Para a cura de uma vida ansiosa? Eu quero apresentar aqui 5 medidas à luz da palavra de Deus e que, se aplicadas, podem nos ajudar a vencer a ansiedade. E para falar sobre esse processo de cura, eu quero trazer aqui à tona a história de um homem, um personagem bíblico, que eu particularmente gosto muito, aprecio muito a sua história. A Bíblia é um livro maravilhoso, não só porque ele é a palavra de Deus, mas porque as suas histórias são riquíssimas em experiências, em princípios. Poxa, eu aprendo muito. Eu sou uma pessoa que ama a Bíblia, não sou religioso, eu odeio religião. Não gosto dessa coisa, sabe? Não, eu gosto de relacionamento com Deus. E eu uso a Bíblia para me relacionar com Ele. Não para fazer desse relacionamento uma religião. Tá certo? Então, nós precisamos utilizar a Bíblia para nos relacionar com Deus. Né? E ouvir dele o que Ele tem a dizer a nosso respeito. O que Ele tem a dizer em relação aos nossos problemas. Voltando para o personagem que eu me refiro, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que chama a nossa atenção. E deveria chamar também a sua atenção. Pare e pensa comigo. Esse homem, a Bíblia tem 66 livros. Ela é dividida por 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Desses 27, 14 são de sua autoria. Irmãos, ninguém escreve 14 livros se não for uma pessoa muito especial para Deus. Você concorda comigo? 14 dos 27 tem a assinatura dele. Na verdade, 13 tem a assinatura dele. E um atribui-se ser a ele também. Que é o livro de Hebreus. Então, Paulo não foi qualquer pessoa. Paulo foi o responsável pela maior expansão da igreja no primeiro século. Ele viajou, cortou caminhos, estabeleceu igrejas em lugares distantes, pregou o evangelho para muita gente, gerou muitas igrejas, escreveu essas cartas maravilhosas do Novo Testamento que nos trazem tanta ajuda e trouxe tanta ajuda para os cristãos do primeiro século. Mas um dia, esse homem estava preso e eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo no tempo e considerar um pequeno trecho da história desse homem. Um dia Paulo, assim como nós, envelheceu. E quando ele já estava com a idade avançada, depois de ter feito muito por tantos, ele estava preso no interior de uma prisão, numa cela insalubre, escura, sem amigos, sem companheiros, sem companhia, sem conforto e com um futuro
tão escuro quanto a cela que abrigava. E do interior daquela cela, daquele lugar horrendo, ele escreveu as seguintes palavras. Filipenses capítulo 4. Versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É interessante e nos surpreende como um homem do interior de uma cela, com um futuro incerto, consegue escrever essas palavras tão bonitas. Como pode? Ele tinha tudo para estar ansioso, preocupado. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir sair daqui? Será que Deus vai me tirar dessa cela? Será que alguém virá me visitar? Ele tinha ou não tinha motivos para estar ansioso? Tinha. Mas mesmo naquelas condições, ele conseguiu escrever essas palavras. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como nós já dissemos, a ansiedade, ela surge com a percepção da perda do controle. Naquela ocasião, Paulo já não tinha controle algum sobre a sua vida. Ele já não tinha domínio nenhum sobre o que iria acontecer com ele. Ele estava ali, sujeito, entregue. Não tinha controle algum. Mas mesmo assim, ele conseguiu dizer aos filipenses e a nós nessa manhã: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas a pergunta é: o que pode nos manter estáveis e alegres, mesmo não tendo mais o controle? Todos nós nos sentimos bem e confortáveis quando imaginamos ter o controle das coisas. É ou não é verdade? Quando você acha que tem um controle das coisas, das situações, você fica bem, você sorri. Você fica, seus dentes aparecem mais. Mas quando você se dá conta que você não tem mais o controle, o sorriso some. O medo toma conta. O desespero assombra. Mas de onde vinha a alegria de Paulo? Para falar da origem da alegria de Paulo, eu quero tomar emprestado uma experiência do Antigo Testamento que está registrada no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Esse capítulo conta a última fase da vida de um homem, da história de um rei chamado Uzias. Ele reinou sobre o povo de Israel. Foi rei em Israel por muitos anos. E durante o período em que Uzias reinou, Israel gozou de alegria, de bonança, de segurança, de prosperidade, de paz. Foi um período muito bom. Mas Uzias chegou no último capítulo da história humana. Qual é o último capítulo da história humana? É a morte. E esse trecho aqui conta o último capítulo da história do rei Uzias. Quero que você pense comigo. Durante o reinado do rei Uzias, o povo de Israel estava bem. Durante o reinado do rei Uzias, Israel era próspero, seguro. Eles estavam confortáveis, alegres. Mas Uzias veio a falecer. Se Uzias veio a falecer, o que vai com ele? O que em tese, para o povo de Israel, foi com ele? O que foi sepultado juntamente com Uzias? A alegria, a paz, a segurança, a prosperidade. Tudo aquilo que o povo gozava, em tese, para muitos, havia sido sepultado. Se o povo de Israel
atribuía a Uzias a razão da bonança que eles viviam. Com a morte de Uzias, tudo se perde. Você concorda comigo? Se o povo de Israel fizesse essa correlação, então acabou. Acabou a época das vacas gordas, como dizem por aí. Agora sobrevirão tempos difíceis. Mas, enquanto talvez muitos estivessem dessa maneira, imaginando que era o fim e que agora os dias seriam difíceis, Isaías, um profeta de Deus, ele teve uma sacada. No capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, enquanto todos ou muitos estavam lamentando a sua morte e já preocupados com os iminentes problemas que viriam a sofrer em função da morte de Uzias, olha o que Isaías viu. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que coisa interessante. Quando as pessoas olhavam para o trono de Uzias, como que ele estava? Vazio. Mas Isaías teve a seguinte sacada: não olhem para esse trono, olhem para cima. Se vocês olharem para cima, vocês verão um alto e sublime trono. E não somente isso, nele há alguém sentado. Talvez na experiência de alguns que estejam aqui nessa manhã, talvez alguns estejam vivendo o ano da morte do rei Uzias. Talvez aquilo que te trazia até então paz, segurança, felicidade, já não haja mais. Talvez você atribuísse a um relacionamento, a uma condição financeira, ao seu trabalho, a algum amigo, a qualquer coisa, a razão da sua estabilidade emocional, da sua alegria. E talvez a ausência disso pode estar fazendo com que você viva um luto, imaginando que os dias são difíceis, serão difíceis porque você já não tem isso ou aquilo. Mas nessa manhã eu quero te convidar a olhar para cima. Ainda que o trono de Uzias esteja vazio, se você olhar para cima, você vai se dar conta que há um alto e sublime trono. E nesse trono há alguém sentado. Esse alguém é Deus, que do alto cuida da nossa vida. Ele é a razão da nossa estabilidade. Ele é a razão da nossa segurança. Ele é quem cuida de mim, Ele é quem cuida de você. Amém? Então não se desespere se você vive o ano da morte do rei Uzias. Olhe para cima e se dê conta que a sua vida está debaixo do domínio e do controle de um alto e sublime trono. Era exatamente esse trono que certamente Paulo observava. Ele já não tinha os amigos, a companhia, ele já não tinha as condições externas que favorecessem a ele se alegrar. Ele estava numa prisão, ele estava sem perspectiva sobre o seu futuro, mas ainda assim ele se alegrava. Sabe por quê? Porque a alegria dele não estava fundamentada nas questões circunstanciais. A alegria de Paulo estava fundamentada na soberania de Deus. Se a sua alegria se baseia nas coisas que acontecem, físicas, materiais, essas coisas passam. Mas se a sua alegria está fundamentada na soberania de Deus, você vai sempre poder se alegrar, ainda que as circunstâncias não lhe favoreçam. Amém? Saiba de uma coisa: controle não gera previsibilidade. Controle só gera estresse. Nós não temos condições de ter controle. Após a queda, o homem perdeu a condição de dominar. Nós fomos criados para dominar, mas nós não temos mais condições de dominar. A qualquer momento, tudo pode mudar. Quem é que nunca separou um dinheiro? Esse fim de semana eu vou comer no Coco Bambu. Vou levar a família para lá.
eu mereço. Aí você separa aquele valorzinho. Aí de repente, você vai fazer um café, liga o gás e não aparece o fogo. Né? E aquele dinheirinho que você tinha guardado, o que você faz? Compra o gás. Quem nunca separou uma poupança para alguma atividade com a família também, ou para comprar alguma coisa, trazer alguma benfeitoria para casa, ou para você mesmo? De repente o filho fica doente. Né? O filho fica doente. Aí de repente você tem que desembolsar uma grana com remédios, com tratamento médico. Quem aqui nunca? Um tempo atrás, eu descobri que uma das minhas filhas entrou na menopausa, eu ia falar, olha, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Ela entrou na puberdade. Eu quase desmaiei. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí, levamos ela para o médico. Ele falou, olha, ela entrou na puberdade, mas ela é muito nova. Elas vão fazer 10 anos, quinta-feira agora, são muito novas. E se ela vier a menstruar logo, isso vai acarretar em alguns problemas no desenvolvimento dela, no crescimento dela. E aí, o que eu faço? Ela vai ter que tomar bloqueador hormonal. Ah, beleza, R$700. Cada agulha, uma a cada 28 dias. E aí todo o dinheiro que você guardou, toda aquela poupança, tudo aquilo, vai para a criança. Controle não gera previsibilidade. Então, não busque o controle. Não estou falando para você viver uma vida desordenada. Mas entenda, o melhor controle é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. É confiar que Deus cuida de nós. Que a nossa vida está debaixo do seu trono. Né? Hoje eu olho para a minha conta está igual o ano da morte do rei Uzias. Né? Eu olho e me desespero, meu Deus. Mas quando eu olho para cima, eu vejo Deus. Que cuida de mim, cuida da minha casa. Né? Então, está aqui a primeira medida contra a ansiedade, do ponto de vista da Bíblia, é se alegrar na soberania de Deus. Tá certo? Segunda medida. Capítulo 4, voltando para Filipenses, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. E é interessante que em seguida ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas veja que antes dele falar sobre não andar ansioso, primeiro ele nos recomendou que nós nos alegrássemos, e depois ele disse que perto está o Senhor. O que isso significa? Perto está o Senhor. Aqui encontra-se a segunda medida contra a ansiedade. Se você quer diminuir a sua ansiedade, conheça mais de perto Deus como seu Pai. Conheça Deus como seu Pai. Muitas vezes, parte dos nossos problemas de ansiedade derivam pelo nosso desconhecimento de Deus. A gente não sabe quem Ele é. A gente chama pelo seu nome, a gente lê a palavra dele, mas nós mesmos não conhecemos bem. Eu e você precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus como Pai. Quanto mais nós conhecemos a Deus como Pai, menos ansiosos nós ficamos. Eu li uma história certa vez que para mim ela é perfeita e ela traduz bem o que eu quero dizer. Conta a história de uma criança que tinha uma apresentação de balé para fazer. E ela estava muito ansiosa por essa apresentação. Porém, algumas semanas antes dessa apresentação, ela torceu o tornozelo enquanto brincava com suas amigas. E ela ficou desesperada, angustiada. Meu Deus, e agora? Como é que vou apresentar? Eu ensaiei por meses por essa apresentação. Ela ficou desesperada. Aí a escola chamou o pai para que ele pudesse lá pegar a criança, levar no hospital, e ele levou no hospital. No caminho,
A criança começou a chorar com o pai. Minha vida acabou, né? Minha apresentação já era. E o pai, calma, tudo vai se resolver. Você não sabe o que você está falando. Meu pé está doendo. Calma, minha filha, a gente vai resolver essa situação. Está doendo. E ele levou ela para o hospital. Só que quando ele chega no hospital, ele levou para o hospital que ele trabalhava. E aí, as enfermeiras acolheram a filha. E enquanto ele foi para a sala de procedimentos, a enfermeira dizia para a filha, ele é seu pai? Ela, é. Seu pai é bom, viu? Mas como assim? Ele é o melhor que tem. O pai dela era ortopedista. Seu pai é o melhor que tem. Ele é muito concorrido aqui. As pessoas pagam caro para poder se consultar com ele. Ele é seu pai. E ela começou a se dar conta. E ela olhou para a sala, tinha vários quadros de diplomação, de cursos, especializações que ele havia feito. De fato, ele era muito bom. E aí, de repente, o pai chama, vem filha, eu vou cuidar de você. E aí ela entra na sala e o pai, então, realiza um procedimento que resolve o problema dela. E aí a gente sabe o final da história. Ela conseguiu fazer a apresentação de balé. Por que ela se desesperou no primeiro momento? Porque ela não conhecia o pai dela. Irmãos, os nossos problemas para Deus é como uma torção de tornozelo. Ele é perito em resolver. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Deus é bom em resolvê-lo. Acredite nisso. Você só precisa conhecê-lo mais. Você só precisa se aproximar um pouco mais dele e tornar real o que nós lemos. Perto está o Senhor. Quanto mais perto você estiver do Senhor, mais condições você terá de conhecê-lo. E você estará mais tranquilo, estável e confiante em relação aos problemas que você tem para resolver. Tá bom? Continuando. Terceira medida contra a ansiedade à luz da Bíblia. Isso eu pratico bastante. Quando nós percebermos que não temos o controle, faça o seguinte exercício. Traga à memória o que pode te dar esperança. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim. Vamos ler aqui, ó, a partir do 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. Versículo 21, vamos ler juntos? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você sentir que você perdeu o controle, traga à memória o que pode te dar esperança. E você sabe o que é trazer à memória, o que pode nos dar esperança? É você olhar para a sua própria história. Faça esse exercício. Eu, de tempos em tempos, quando eu me deparo com situações difíceis, e eu olho para as minhas forças, para a minha condição, eu vejo o problema é deste tamanho, e a minha força é deste tamanho. Não encaixa. Aí, eu sempre faço o seguinte exercício em casa com a minha esposa. Você lembra naquela época em que nós não tínhamos isso e o Senhor nos supriu? Você lembra aquela outra situação em que faltou isso e Deus foi lá e proveu? Eu gosto de fazer esse exercício, de olhar para a minha história e ver como que em vários momentos da minha vida, quando tudo parecia perdido, Deus foi lá e me surpreendeu. E eu pergunto a você, você tem ou não tem histórias assim? Tudo parecia perdido. De repente, tudo mudou. Não por uma ação nossa, mas por uma ação dele. Eu tenho inúmeras histórias. Inúmeras. Vocês também devem ter inúmeras histórias. Nós abríssemos aqui para ouvir as histórias em que cada um de vocês vivenciaram momentos difíceis, onde não havia controle algum da situação, Deus foi lá e te surpreendeu. Nós temos ou não temos essas histórias? Temos. E nós precisamos trazer à memória.
O esquecimento dessas coisas nos torna ansiosos. A lembrança dessas coisas nos traz segurança, nos traz tranquilidade. Quarta medida. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. São 5, tá? Estou terminando. 1, 3. Diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui diz assim, ó, sustentando todas as coisas. A palavra sustentando aqui no grego, ela tem um significado muito interessante. Ela significa carregar. Sabe o que Deus tem feito ao longo da nossa vida? Ele tem nos carregado. Sabe a expressão que nós gostamos de falar? Até aqui nos ajudou o Senhor. É exatamente isso. Até aqui nos carregou o Senhor. E como que será daqui para frente? Ele continuará a nos carregar. Ele é quem sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Ele carrega toda a criação para um objetivo. Ele é quem sustenta, Ele é quem carrega. Deus é como um grande maestro que orquestra o mundo inteiro, toda a criação. E isso inclui a minha vida e a sua vida. A nossa vida também está debaixo do seu controle, da sua batuta, do seu domínio. E crer nisso nos traz segurança. Creia que a sua vida está debaixo da sustentação de Deus, do controle de Deus, dos ombros de Deus. Ele é quem nos carrega. Isso é maravilhoso. Eu me lembro, eu tenho uma memória afetiva com meu pai, que para mim é muito especial. Eu tinha algo em torno de uns 8 anos. Eu já tinha condições de andar. 8 anos. 9 anos. 8 para 9 anos. E eu me lembro que nós estávamos numa reunião da igreja à noite. E aí, na hora de ir embora, nós morávamos um tanto distante do local de reuniões, não tínhamos carro. E aí, eu disse ao meu pai que eu estava com sono. Mas eu tinha condições de andar. Mas eu disse aquilo só para ele me carregar. E hoje eu fico... E para mim isso é muito vivo, porque as minhas filhas têm exatamente essa faixa etária. E às vezes eu carrego elas. Eu falo, gente, é pesado. E ele me carregou do local até a minha casa. Deus faz isso conosco a vida inteira. A vida inteira Ele nos carrega. A vida inteira Ele nos carrega. Até aqui nos carregou o Senhor. Ele sustenta todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Por último, talvez alguns digam, se Deus é poderoso para reger a história, para conduzir todas as coisas, por que razão Ele não impede o surgimento de certas adversidades na nossa vida? A resposta é simples. Porque muitas vezes elas estão a serviço do seu propósito. E entender isso faz toda uma diferença. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 10 e 11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, mesmo que por vezes nós não entendamos a razão pela qual nós passamos pelas situações que nós passamos, todas elas estão a serviço de um propósito muito maior. Um propósito que talvez hoje nós não tenhamos o devido entendimento e esclarecimento. Mas um dia, tudo fará sentido. Tudo fará sentido. Você nunca vai conseguir ligar os pontos olhando para frente. Mas se você deixar o tempo passar e você começar a ligar os pontos do ponto em que você está para trás, você vai entender a maestria de Deus. O porquê Ele te fez passar por isso,
por isso, por isso e por isso. Cada cena, cada capítulo, cada estágio tinha um propósito. Visava produzir algo em nós. Então, ainda que você não entenda, acredite, tudo está a serviço do seu propósito. Amém? Se você fielmente buscar colocar em prática todas essas recomendações que nós demos, do ponto de vista, as dicas técnicas que foram trazidas aqui. Primeiro, diminua os estímulos. Qual a segunda? Crie uma agenda. Terceiro, momento de relaxamento. 4, não substitua o relacionamento virtual pelo presencial. Então, são algumas dicas que podem te ajudar. Somado a essas dicas, nós apresentamos aqui 5 medidas, à luz da Bíblia, que também podem diminuir a nossa ansiedade. A primeira delas, se alegrar com a soberania de Deus. Segundo, estar perto de Deus, conhecê-lo como nosso Pai. Qual a terceira? Trazer à memória o que pode dar esperança. Quarto, entender que a nossa vida é sustentada por Jesus. Ele é quem nos carrega. E por último, precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida está a serviço do seu propósito. Ok? Bem, eu creio piamente que muitos dos que estão aqui, sobretudo aqueles que vieram em busca de cura, possivelmente vão colocar em prática o que ouviram. Mas, se mesmo você, colocando em prática tudo isso que você ouviu, alguns talvez consigam lidar com a sua ansiedade. Mas se você ainda assim entender que você não conseguiu, que ainda falta alguma coisa, é porque a sua ansiedade já está num grau mais elevado, mais avançado. E aí, em casos como esse, a boa intenção e a iniciativa de tentar se curar por si só, talvez não baste. E insistir numa tentativa individualizada de lidar com um problema grave como esse, pode fazer com que você viva um ciclo de frustrações. E você passe a entender que você não tem mais jeito. Isso pode te levar a situações piores. Portanto, se aplicando essas coisas, você não conseguir lidar com a sua ansiedade por conta própria, então é porque ela já atingiu níveis graves, níveis que requer uma atenção profissional. Então, eu te recomendo, busque ajuda de alguém maduro. Né? Na igreja nós temos irmãos maduros, irmãs maduras, que podem te ouvir, que podem te escutar. E esses irmãos, juntamente com você, certamente podem te ajudar a perceber que talvez seja o momento de você buscar uma ajuda profissional. Um psiquiatra, um psicólogo, são profissionais que possuem o que nós chamamos de escuta qualificada. O seu amigo não possui escuta qualificada, o seu colega não possui escuta qualificada. Existem profissionais que trabalham com isso, que possuem recursos, mecanismos próprios para lidar com essas situações. Então, se você sente que você chegou num ponto em que você já esgotou as possibilidades que você tinha, então talvez seja o momento de você considerar seriamente buscar uma ajuda profissional, porque isso tem a ver com a sua saúde e também com a saúde da sua família. Porque uma pessoa doente, uma pessoa que sofre com ansiedade generalizada, também faz sofrer as pessoas que convivem com ela. Tá bom? Então nós nos colocamos de pé. Quero fazer uma oração por vocês. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui nessa manhã. Obrigado pela vida de cada pessoa que veio aqui. Senhor, tu conheces a história, a vida de cada um, o sofrimento que cada um tem também. E nós te pedimos, seja bondoso e misericordioso para com todos nós. Senhor, alivia a nossa ansiedade, não a deixe chegar em níveis patológicos. Senhor, nós queremos nos voltar a Ti, aplicar as palavras que ouvimos, de maneira que elas tragam cura e libertação para nós.
nos dá também sensibilidade para percebermos quando devemos buscar ajuda, nos dá humildade para reconhecer a necessidade de buscar ajuda. Senhor, nós precisamos de Ti. Continue abençoando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a nossa saúde como um todo. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Visita cada parte do nosso ser. Senhor, nos cura interiormente. Cura a nossa alma, o nosso espírito e também o nosso corpo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. Continue nos iluminando, apontando a direção para nós. Abençoe o nosso dia. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.